do ano 2022. Vamos agora com o quadro Check-up no rádio, recebendo hoje o médico otorrino Dr. Marcos Galvão, da Clínica São José, que participa agora aqui do nosso programa. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Manda para cá a sua pergunta, nosso WhatsApp 992053030, tá bom? Quem quiser mandar áudio, manda uns áudios curtinhos, né? Não há necessidade de mandar aquele áudio imenso, né? Ou você manda texto, manda áudio curto aí com a sua pergunta e o Dr. Marcos Galvão vai responder já aqui no nosso programa. Dr. Marcos veio hoje de verde, né? Em homenagem aí ao grande Anderson Sérgio, e ao nosso Geraldinho, né? Palmeirenses que ainda estão na ressaca do Mundial que não aconteceu. Doutor Marcos, bom dia. Rapaz, bom dia a todo mundo que está ouvindo. Na verdade, isso foi um mero acaso, viu? Tudo fica por conta de Marcos Dantas. Tenho muitos amigos e familiares palmeirenses, longe de mim querer tirar onda com esse povo. Doutora Césia, né? Césia ontem é palmeirense, né? Césia, um siri dentro de uma lata, não dá pro cabo tirar onda com ela, não. Tô brincando. Mas não pensa isso não, pelo amor de Deus. Deixa na minha conta. Eu vou deixar, eu só tirei onda com o Geraldinho quando eu cheguei. Ele até saiu, não sei porquê. Ficou triste. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia. Falar hoje de perfuração do tímpano. E aí? Isso, exatamente. Na verdade é assim. Antes de falar sobre a perfuração do tímpano, a gente tem que dizer o que é o tímpano, né? É uma estrutura que muita gente já ouviu falar, né? É um termo comum no dia a dia, mas nem sempre a gente sabe o que é. O tímpano é uma estrutura, uma membrana, né, tipo uma pelezinha, que fica no final do canal auditivo externo. O canal auditivo externo é esse canal do ouvido aqui de fora, que a gente tem o mau costume de limpar com cotonete, né? Então, lá no fundo dele, 2,5 a 3 centímetros para dentro, existe uma membrana, uma pelezinha, chamada tímpano, ou membrana timpânica. E o tímpano tem uma grande importância, né? Além dela proteger o acesso à parte mais interna do ouvido, que é o ouvido médio, ela fecha essa porta de entrada. Ela é responsável por fazer a amplificação do som que a gente escuta, para a gente poder ouvir bem como a gente escuta. Pessoas que têm perfuração do tímpano podem dizer que a audição não fica totalmente boa. O som fica um pouco rebaixado. Essas perfurações, elas podem acontecer por problemas nasais. Então, é aquela criança que nasceu com obstrução nasal, com muita rinite, com sinusite, com cartucho, com adenoide. Não há uma ventilação boa para dentro do ouvido médio, porque ele é conectado através da tuba auditiva com o nariz. O ambiente lá não fica bom, começa a inflamar, inflamações de repetição, e esse tímpano acaba perfurando, se abrindo, né? Abrindo um buraco, vamos dizer assim, nele. A partir daí o ouvido médio fica desprotegido e o paciente começa a evolui com infecções do ouvido de repetição. Basta cair água, basta o paciente gripar, um resfriado, uma gripe, alguma coisa assim, ele infecciona. E ele pode perfurar também por infecções do ouvido externo, certo? Eu até brinco no consultório e digo assim: sua perfuração foi de dentro para fora ou foi de fora para dentro? Então, as infecções do ouvido externo também podem provocar a ruptura, a abertura do tímpano. Principalmente a infecção por otite fúngica, né? Que é uma coisa que essa época do ano é muito comum, porque nosso clima fica um pouco mais úmido. Então, a otite fúngica é extremamente trabalhosa e ela tem essa complicação, essa potencialidade de provocar a perfuração do tímpano. A gente sempre pede aos pacientes que, diante de qualquer sintoma de ouvido, corra logo para o otorrino para ele dar uma olhada nesse ouvido. Porque se for fungo, quanto mais você atrasar o diagnóstico, mais difícil vai ser de tratar e mais fácil vai ser ocorrer essa perfuração. E as perfurações podem ocorrer também de forma traumática. Fui limpar o ouvido com cotonete, fui limpar o ouvido com palito de dente, fui limpar o ouvido com uma penazinha de galinha. É aquela que o paciente chega no consultório e diz assim: doutor, tirei a pena, esterilizei, passando álcool nela,
e coloquei dentro do ouvido, né? E passa álcool em alguma coisa, não vai esterilizar absolutamente nada. E também, por exemplo, em alguns procedimentos, como a lavagem de ouvido, que é muito comum, a gente faz em consultório, em posto de saúde, em hospitais, tem gente que inadvertidamente faz em casa, pode provocar também a ruptura do tímpano, uma ruptura traumática. E o tratamento da perfuração timpânica, dependendo da situação, muitas vezes é cirúrgico, certo? Então, se for uma perfuração ampla e mais antiga, a chance dela cicatrizar espontaneamente é muito pequena, certo? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado, porque o tratamento também não é fácil. Quando é uma perfuração traumática, muitas vezes após um tempo ela cicatriza. Mas é bom tomar esses cuidados para não ocorrer isso, e principalmente diante de qualquer sintoma de ouvido. Ouvido é uma cavidade fechada. A gente fechada no sentido de a gente não visualizar diretamente o que está acontecendo lá dentro. Então, diante de qualquer sintoma, vá para o otorrino olhar, porque é importante. Então, a primeira coisa que tem que ficar claro, não colocar nenhum objeto dentro do ouvido. Isso, né? O ouvido não foi feito para a gente introduzir nada nele, né? Eu brinco dizendo que ele é um forno autolimpante. Então, ele produz a cera e ele mesmo elimina a cera, certo? Tem alguns pacientes que são grandes produtores de cera, dizem que é aquele povo muito rico, né? Que é sinal de muito dinheiro, que às vezes o ouvido não dá conta de limpar e acumula e precisa ir ao otorrino para ele poder fazer essa limpeza, porque bloqueia a audição. Mas, via de regra, o ouvido é para ser limpo com um paninho fino no dedo, até onde o dedo foi, mais nada. Tem gente que não consegue resistir àquela coceirinha no ouvido. Tem, né? não, né? Você pega aquela propaganda do Johnson, aquele gordinho azul simpático, né? Tocando aquela musiquinha, toalhinha, se enxugando e botando o cotonete no ouvido. Ficou na cabeça de todo mundo. E aí, quando toma banho, que escorre aquela aguinha, que dá aquela coceirinha, como você disse, ele vai lá com o cotonete e enxuga e coça ao mesmo tempo. Mas até isso é prejudicial. É prejudicial. O cotonete foi feito para limpar áreas externas e não para introduzir no ouvido. E outra coisa que ficou bem claro, nunca lavar o ouvido sem orientação médica. Na verdade é assim, lavagem de ouvido no consenso entre nós é um procedimento médico, certo? Então quem deve fazer é o médico. Nem outro profissional da saúde, nem dentro de casa, né? Porque você tem que ter esses cuidados. Até o médico fazendo, até o otorrino fazendo, é um procedimento passível de complicações, como eu falei agora da perfuração timpânica. Geralmente, quando o tímpano perfura numa lavagem, é uma dor muito forte e sai muito sangue na hora, certo? Então, é uma situação onde o médico quem tem que fazer. Tem todo o preparo, a gente tem que fazer sob visualização direta, com aquela luz que o otorrino coloca na cabeça para poder ver como é que está tudo, a posição do jato de água e tudo mais. Então não dá para fazer em qualquer lugar. Eu posso viver tranquilamente com o tímpano perfurado ou tenho que me adequar a fazer coisas ou a evitar fazer coisas? Bom, pergunta interessante. Quem tem o tímpano perfurado tem que ter todo o cuidado para não entrar água nesse ouvido. Então vai ser aquela pessoa que ela não pode mergulhar, certo? Então, uma época dessa onde os açudes estão enchendo, sangria de tudo, que a gente gosta de fazer aquele tour pela zona rural tomando banho em tudo quanto é açude, não dá certo, porque a perfuração não aceita que entre água dentro do ouvido. E na hora do banho, no chuveiro, a gente pede também que faça uma proteção. Normalmente a gente orienta uma lã de algodão embebida com óleo, eu gosto muito de dizer óleo ou creme hidratante, e colocar no ouvido protegendo, porque se entrar água, ele vai infeccionar. E o grande problema da perfuração é porque existem as infecções de repetição. Essas infecções, cada vez que elas ocorrem, a audição da gente vai ficando pior, a abertura do tímpano vai ficando maior e existe o risco de elas evoluírem para infecções mais graves, como por exemplo a meningite, né? Quase todo mundo que tem perfuração do tímpano sabe disso. E o interessante da perfuração realmente é pensar em operar. Tem paciente que fica um pouco acomodado porque passa 5, 10 anos sem infeccionar, mas eu gosto de dizer a eles que o ouvido é uma bomba relógio. A qualquer momento ele pode começar a infeccionar.
Então, o melhor é tentar tratar mesmo. Aqui no nosso WhatsApp, doutor Marcos, bom dia. Meu filho tem 8 anos, foi seu paciente com diagnóstico de sinusite e rinite. Nos últimos dias, devido à mudança de clima, passa o dia bem e de noite fica com o nariz obstruído. Não tem nenhum outro sintoma. Com isso, não pode tomar a primeira dose da vacina. Volta para a consulta e uma nova avaliação? Olha, na verdade é assim. A rinite e a sinusite, normalmente elas costumam piorar à noite, porque é a época que a temperatura é mais fria. Então, geralmente elas pioram no frio, né? Não é a questão do dia e da noite. E no calor, por isso que quando ele acorda de manhã que o dia vai ficando mais quente, ele fica bem. Ela costuma melhorar. Isso não impede que seu filho tome a vacina, né? Isso não impede que seu filho tome a vacina. É um quadro crônico dele que não contraindica o uso da vacina contra a Covid, não. E claro, se ele está tendo sintomas de forma recorrente, diários ou semanais, é interessante que ele passe por uma nova avaliação, porque provavelmente ele está precisando de um novo curso de tratamento. Rinite a gente não consegue curar, a gente controla. Então, quando ela começa a sair do controle, é sinal de que o paciente está precisando ser reavaliado. Mas o caso dela, ela demonstra aqui de que houve uma certa resistência em aplicar a vacina no filho. Como é que faz? Não é para acontecer. Na verdade, é assim. A contraindicação que eu vejo com relação à vacina é se o paciente estiver tendo febre, né? Espirro, coriza, sem febre, sem dor de cabeça, sem sensação de febre, corpo mole, quebrado, sem nada disso, não aponta para um quadro, para uma virose, para uma doença infecciosa aguda. E quando o paciente tem um histórico de sintomas crônicos que vem ocorrendo há muitos dias, eu não vejo por que a resistência em aplicar a vacina num quadro desse. 30% da população tem rinite. A gente vai deixar 30% da população sem vacinar só porque tem rinite? Não dá, né? Pelo quadro dela, volta para avaliação, para consulta? O ideal é que sim. Ok, então. Doutor Marcos, vivo com o meu nariz coçando, espirrando e com uma secreção como se tivesse gripada. Tenho muita rinite e sinusite. Tem tratamento para isso? Isso com certeza tem tratamento, né? É o que a gente acabou de conversar aqui. Sempre que a gente tem sintomas, principalmente espirro, coceira e coriza, o diagnóstico é de rinite, né? A gente precisa saber, em algumas situações, se essa rinite é alérgica ou não alérgica. No primeiro momento não faz tanta diferença porque o tratamento acaba sendo praticamente igual. As opções de tratamento é que vão mudar um pouco. Então, rinite tem tratamento, certo? Tem tratamento. Pode ter cura se o paciente tiver sucesso em tratamento com vacinas. Mas a gente também evita falar disso se a rinite for alérgica. A rinite não alérgica, não. Então, a gente evita dizer isso porque nem a maioria dos pacientes vai fazer tratamento com vacina, vai passar um tempo bem, mas depois os sintomas vão começar a aparecer de novo. Então tem controle. Dependendo do ambiente que aquele paciente está inserido, às vezes a gente faz um tratamento de rinite hoje e ele passa anos sem ter crise, né? Então vale a pena procurar um otorrino para fazer essa avaliação, fazer o tratamento de rinite, você vai ver que você vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Outra pergunta, doutor Marcos Galvão, meu filho tem 50% de adenoide, ele tem 6 anos, tem tratamento? Tem tratamento, né? Adenoide tem tratamento, o tratamento da adenoide é um tratamento clínico com a base de medicação, que hoje em dia a gente tem um resultado muito bom. Quando a gente começa a fazer o tratamento, que a criança faz o tratamento direitinho, a gente muitas vezes livra essa criança da cirurgia, certo? 50% é um grau de obstrução da adenoide. Ela está obstruindo 50% da via respiratória alta do paciente, né? Isso que significa. E é totalmente tranquilo de tratar sem precisar da cirurgia. É um percentual alto? Não, é um percentual, eu diria que a maioria dos pacientes que têm adenoide estão nessa faixa aí. Eu considero um percentual um pouco mais elevado, acima de 70%, que aí a chance de cirurgia vai ficando um pouquinho mais presente, mas mesmo assim a gente consegue tratar bem. Eu recebi um retorno de um paciente semana passada, que no laudo da radiografia dela veio 100% de obstrução. A adenoide era tão grande que não tinha passagem de ar. A gente fez um tratamento de 6 meses e ela resolveu completamente. Então assim, tiramos o paciente da cirurgia,
com tratamento clínico. Às vezes não consegue, mas muitas vezes sim. Tem mais perguntas. Doutor Marcos, bom dia. Meu namorado mora aqui e trabalha em Natal. E toda semana que está lá fica com o nariz congestionado e espirrando. Pode ser alergia ao clima de Natal? Na verdade é assim, a gente não fala muito em alergia a clima, né? O clima de Natal é um clima mais úmido, favorece a proliferação de mofo, por exemplo, né? De ácaros. E isso pode fazer com que ele tenha uma piorazinha nessa exposição lá. E a própria umidade, né? O clima mais frio, ele piora, em muitas situações, a rinite. Então, ele pode ser um paciente que, quando entra em contato com um clima mais úmido, mais frio, independente de ter mofo ou não, a rinite dele piore, certo? Porque isso acontece. Eu acabei de dizer aqui que à noite, quando a temperatura é mais amena, geralmente os sintomas pioram um pouco. Vale a pena tratar, né? Vale a pena tratar. Mais perguntas, doutor Marcos Galvão. Tem uns dias que estou com um barulho no ouvido, não sei explicar bem, parece um barulho do mar. E tudo que escuto sai por um ouvido. Isso incomoda muito. O que é que pode ser? Olha, vamos chamar de zumbido. Né? Quando a gente fala em zumbido, muitas vezes a gente passa a entender que o zumbido seria só aquele barulho fino e agudo. Na verdade, a gente chama de acúfenos. Acúfenos são barulhos estranhos dentro do ouvido, seja de qual tipo de barulho for. Sempre merece investigação, principalmente se for em um ouvido só, certo? Sempre merece investigação. Pode ser um problema simples, como um acúmulo de cera no ouvido. Pode ser o início de uma perda de audição. Pode ser uma doença do labirinto que está se manifestando com isso. Pode ser uma perfuração do tímpano que o paciente nem sabe que tem. Às vezes já nasce com ela. Então, assim, são muitas possibilidades. Pode ser uma taxa alta. Por exemplo, os níveis de glicose, quando eles começam a oscilar, a gente pode começar a ter um barulho desse. Então, assim, é uma natureza muito grande de problemas que podem provocar esses sintomas, os acúfenos no ouvido. E é um sintoma que sempre deve ser investigado, principalmente se for em um ouvido só. Então vale a pena você procurar, fazer os exames direitinho, fazer essa avaliação para começar a acompanhar e a tratar isso aí. Tem mais perguntas? Bom dia. Usei fones de ouvido e fiquei com o ouvido bastante inflamado. Será por quê? Usou fone de ouvido e ficou com o ouvido inflamado. Olha, quando a gente usa o fone de ouvido, principalmente se for aquele fone intra-auricular, aquele que encaixa dentro do ouvido, a gente pode traumatizar o canal, certo? Você pode ter uma reação ao material do fone e ter uma inflamação, alergia, alguma coisa assim. E só pelo fato de você ficar com fone de ouvido, se for por um período mais longo, e aquele ouvido ficar abafado, sem ventilação, aquela pele já pode começar a sofrer e a inflamar. Então, assim, são vários fatores. Reação, trauma, falta de ventilação do ouvido, tudo isso, com o uso do fone de ouvido, pode acontecer. Não é uma coisa corriqueira, não é uma coisa comum, mas vez ou outra a gente recebe paciente que fez uso do fone e o ouvido inflamou. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Danta. Bom dia aí para o médico. Marcos, eu gostaria de fazer uma pergunta para o médico. Assim, eu tenho crises de sinusite e de rinite também. Eu fico com falta de espirro. Eu sempre tenho um inaladorzinho, Vic, que eu costumo muito ficar cheirando ele. Quando eu tô com aquele peso na minha cabeça, aquela coisa ruim assim nos olhos, aí eu já sei que é a sinusite que tá forte, eu vou e cheiro, aí eu dou um espirro. Quando eu espirro, aí eu melhoro mais um pouquinho, esvazia mais a cabeça. Meu nariz não é de estar escorrendo. Quando é na época de gripe, eu não tenho gripe. Mas quando é na época que tá as crises de gripe, aí a crise de sinusite aumenta. E eu já tomei até uns remédios para isso, mas só faz aliviar. Sim, outra coisa, eu tenho muita alergia a ventilador, essas coisas assim, ar-condicionado, essas coisas assim, sabe? Eu fico com o nariz seco mesmo quando eu fico na frente do ventilador, os olhos. E eu também não sei se é a alergia que eu tenho gatos em casa, sabe? Eu gosto muito de estar cheirando eles. Eu não sei se o problema é isso também, que eu tenho alergia e não quero me assumir, sabe?
E ele até complementou que hoje vai tomar a terceira dose da vacina. Bom dia, minha amiga. Olha, na verdade é assim, só para a senhora entender. Rinite e sinusite é uma inflamação, certo? Então é uma inflamação da face, do nariz e da face. E por ser uma inflamação, a gente fica com essa sensação de peso, de dor, de obstrução no nariz e por aí vai. A senhora falou em vários fatores que pioram a rinite. O uso de ventilador, de ar-condicionado, a época das gripes, que é essa época mais fria do ano, onde tem as chuvas, costuma piorar. E a questão dos gatos, né? Se a senhora tiver alergia a pelo de gato e der cheiro no gato, até mesmo só em criar o animal dentro de casa, a senhora não vai conseguir controlar os seus sintomas. Porque sempre que a senhora estiver melhorando, que tiver contato com aquele pelo, a senhora vai piorar novamente. E é como a gente vinha dizendo, tem tratamento, certo? Se a senhora sofre com esses sintomas, se eles estão lhe incomodando, o ideal é que a senhora faça realmente a avaliação com o otorrino, veja qual é o problema direitinho, inclusive dá pra gente saber se a senhora tem alergia ao pelo do gato ou não, através de exames, e poder tratar, certo? Tem tratamento, como eu venho frisando aqui. E esses fatores que a senhora pontuou aqui realmente são todos prejudiciais. Então, o máximo que a senhora puder ir se afastando deles é melhor. Tem mais perguntas? Marcos e doutor, bom dia. Eu tive o Covid no final de janeiro. Eu tenho sinusite, tenho rinite, afinal eu sou paciente até do doutor Marcos. Mas aí depois que eu tive a Covid, estou sentindo muita tontura. Eu tenho labirintite. Eu gostaria de saber se tem medicamento, porque quando eu fiz o tratamento para tontura, aí ele disse que só com fisioterapia. Eu quero saber dele se eu continuo fazendo a fisioterapia ou se tem algum medicamento para mim tomar. Obrigada. E Ayrton Marcos? Pronto, aí é o seguinte, a gente tem tido, né, tá descrito isso na literatura médica e relatos de pacientes pós-Covid evoluindo com tontura, né, com uma irritação do labirinto, provocando tontura nos pacientes, que é semelhante a uma doença do labirinto, né? Na verdade. Só que provavelmente vai ser uma coisa passageira. Tem medicação, certo? Tem medicação. E geralmente, quando a gente medica, pelo menos os pacientes que eu tenho recebido, eles têm saído do quadro de tontura de uma forma, inclusive, rápida, depois que a gente começa a medicação. Essa questão da fisioterapia, que a senhora falou, é quando a gente tem um tipo de problema do labirinto chamado VPPB, certo? Não só a VPPB, a reabilitação vestibular hoje é o carro-chefe do tratamento das tonturas. Cada dia mais a gente começa a comprovar que ela tem uma eficácia muito boa, inclusive nos outros tipos de doença do labirinto, certo? Até na cinetose, que é aquela tontura que a gente tem quando está viajando de carro, de moto, alguma coisa do tipo, e se sente enjoada e tonta, ela tem uma eficácia. Então, assim, eu acho mais prudente para a senhora agora tentar uma medicação por uns dias, conversar com o otorrino para ver se isso foi uma reativação da VPPB pela Covid ou se é simplesmente uma irritabilidade do labirinto. E se só com a medicação por poucos dias, a medicação a gente não gosta de usar por muito tempo, não resolver, realmente tentar umas sessões de reabilitação para deixar a senhora bem novamente. Ouvinte pergunta qual o exame adequado para saber sobre que posso fazer para o zumbido no ouvido. Pronto, zumbido, como a gente comentou agora há pouco, ele tem uma série de causas, certo? Então, diante da conversa que a gente tem com o paciente, a gente vai tentar identificar mais ou menos para onde pende esse zumbido. Você pode precisar de exames muito simples, por exemplo, seu zumbido é porque seu ouvido está tampado de cera. Lá na hora eu examino seu ouvido, vejo que tem cera, faz a limpeza, acabou essa conversa, certo? Ou você pode precisar de uma bateria extensa de exames. Então é um só exame. Isso, são exames auditivos, são exames laboratoriais, são exames de imagem. Dependendo da situação, se tiver tontura associada, é o exame da labirintite. Então, assim, é uma investigação trabalhosa, extensa, e a gente ainda diz assim ao paciente, não sabemos se vamos descobrir a causa. Porque às vezes a gente faz tudo e não encontra nada.
E ainda fica o detalhe que existem causas de zumbido que não estão no ouvido, estão nas estruturas próximas ao ouvido e a gente acaba escutando aquele barulho, como por exemplo uma contratura muscular, um vaso sanguíneo que era para passar por uma região mais distante do ouvido e naquela pessoa ele passa um pouquinho mais forte e a gente fica ouvindo o barulho do sangue circulando, né? Então assim, são muitas causas. Zumbido sempre é um diagnóstico desafiador e difícil da gente chegar a uma conclusão sobre ele. Para fechar nossa última pergunta, bom dia. Bom dia. Gostaria de saber também do médico, porque a minha filha ela tem problema de rinite, sinusite, e esses dias, ontem mesmo, ela disse que estava com muita dor de cabeça e ela disse que amanheceu o dia ontem moca do ouvido. Ela disse até assim, é porque ela também teve um problema no ouvido, que ela estava também sentindo essa mesma coisa, moca, e o médico fez uma lavagem, ela melhorou. Já faz dias isso, faz meses. Aí ela disse que ontem estava moca do ouvido e com muita dor de cabeça. E ela tem problema de rinite e sinusite. Eu gostaria que o médico explicasse alguma coisa. E aí, doutor Marcos Galvão? Olha, o nariz ele tem uma conexão direta com a região do ouvido que a gente chama de ouvido médio, que é através de uma abertura que a gente chama de tuba auditiva. Quando eu tenho muita rinite e sinusite, que a face está inflamada, que eu junto muita secreção no nariz e na face, muitas vezes essa secreção sobe pela tuba auditiva e obstrui a tuba auditiva, entope. E nesse momento a gente sente como se o ouvido tivesse abafado, o som diminui, né? A gente fica moco, ou parcialmente moco, vamos dizer assim. Então, isso que sua filha está sentindo pode ter relação direta com a rinite e a sinusite que ela tem. A senhora me disse que meses atrás ela estava assim, foi no médico, fez uma lavagem e melhorou. Provavelmente nessa época ela tinha cera acumulada no ouvido externo, no canal auditivo externo. E quando ele fez a lavagem que limpou a cera, desobstruiu o ouvido e ela começou a ouvir de novo. E a senhora falou ainda da dor de cabeça, né? Rinite e sinusite provocam dor de cabeça, geralmente na face. É uma coisa comum. Mas seria interessante, se ela está com esse quadro, se ela tiver um pouquinho mole, esmurecida, a senhora levá-la para fazer o teste Covid. A Covid ela teve ela mudou o padrão, né? Antes a gente tinha umas variantes que atacavam diretamente a via respiratória baixa, o pulmão. E hoje a variante Ômicron, ela tem uma predileção pela via respiratória alta. Então ela provoca muito mais um quadro semelhante a uma sinusite do que o que a gente via anteriormente na Covid. E a gente tem recebido vários pacientes, por ela se manifestar como em forma de sinusite, a gente tem visto muitos pacientes com dor de ouvido e sensação de ouvido tampado, porque é uma complicação da sinusite, que é a otite média aguda, que é a inflamação do ouvido médio por causa daquela comunicação na Covid. Eu tive um paciente que a única coisa que ele sentiu da Covid foi dor de ouvido. E era Covid. Fez o teste e deu positivo, entendeu? Então assim, se ela tiver outros sintomas, tipo uma molezinha no corpo, uma sensação de febre e tudo, vale a pena inclusive fazer o teste. Ok, aqui no nosso Facebook, parabéns, doutor Marcos Quinino Galvão, pelo grande profissional que você é. Só temos que agradecer pelo dom da sua vida. Amém. Rivanilda Medeiros. Silvanira Alice, doutor Marcos Galvão é um excelente médico, né? Deusa Marista, aqui lhe mandando um abraço também. Ela até pergunta aqui como limpar o ouvido. Você já falou sobre isso, mas dicas rápidas, como limpar o ouvido? Na verdade é assim, você pode botar o dedo na toalha e limpar até onde ele for depois do banho. E pode reservar, por exemplo, uma fraldinha dentro do banheiro, para quando terminar, colocar o dedo e fazer enxugar o ouvido e fazer a limpezazinha só por fora, até onde o dedo foi e nada mais. Jamais cotonete, pelo amor de Deus, né? E nem cortador de unha, essas coisas nada. Não, nem pena de galinha, nem friso, nem lápis, nem palito de dente. Exatamente. Gente, doutor Marcos Galvão, ele é médico otorrino, está na Clínica São José, na rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone
99992-2923. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Marcão. Valeu, Geraldinho. Geraldinho voltou. Até mais, foi. Palmeirense voltou. 7h38, a gente volta